Pessoal, hoje é um vídeo bem interessante, que é uma queixa muito comum das pessoas. Me perguntam, poxa, doutor Mário, como é que eu faço, para evitar infecções? Aonde que a gente atua, em quais momentos a gente atua para minimizar os riscos de infecção? Então vamos lá, mais um vídeo bem bacana, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, que esse canal aqui só fala sobre infecção ortopédica. Vamos lá, Que horas que a gente consegue intervir para minimizar, diminuir os riscos de ter uma infecção ortopédica, por exemplo? Então, basicamente, nós vamos dividir em 3 etapas: o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. O pré-operatório ele é muito marcado pelo planejamento, pela preparação tanto do paciente, bem como também do que vai ser feito na cirurgia. Aí entra, vamos dizer assim, o mais marcante para poder modificar é a condição pré-existente do paciente. Então, tem uma diabetes, tem uma doença de pele, tem uma insuficiência venosa, é a hora que eu pego o paciente e a gente chama de otimizar o paciente. Então, tudo que tiver, vamos dizer assim, mal equilibrado, a gente vai resolver essa parte. Então não adianta também correr para a cirurgia o mais breve possível, porque não vai dar certo. Eu preciso ter condições ideais para poder fazer a cirurgia. Então, poxa, meu diabetes não está legal. Vamos equilibrar o diabetes para poder fazer a cirurgia. Se eu fizer a cirurgia com diabetes compensado, não vai resolver. Tem uma grande chance de não resolver. Eu estabilizo o diabetes, controlo os níveis de glicemia, vamos operar. Eu tenho um problema venoso, vamos resolver esse problema para poder ter um resultado bom lá na frente. Isso faz parte, e na verdade, eu vou te dizer, isso é o mais importante de todos. É chegar no momento da cirurgia, ótimo. Ou pelo menos muito próximo de ótimo. Outra situação do pré-operatório que é importante e não pode ser negligenciada, e eu sou assim, psicótico com isso, é o planejamento. Então, quando é que vai operar? O que eu vou precisar na cirurgia? Qual é o hospital, como é que o paciente vai ficar, o posicionamento dele. Eu vou precisar de insumos de uma empresa, 2 empresas. Tem cirurgia que eu já entrei com 5 empresas diferentes. Mas por que, Mário? Isso é um negócio meio complicado? Não, porque cada empresa dessa me fornece algo que é o melhor para o meu paciente. Então eu não vou pegar tudo de uma empresa só, eu quero sempre o meu melhor. Isso parte de planejamento, isso parte de uma logística. É muito complicado isso. Então, quando a gente vai desenvolver uma cirurgia como essa, é até estressante, porque envolve uma logística, você tem que lidar com várias pessoas diferentes, às vezes a sala cirúrgica está até cheia de pessoas ali próximas, você tem que entrar em contato, telefonema, mas tudo isso vale a pena, porque o resultado é dependente do planejamento bem feito. Inclusive coisas simples. Qual é a data da cirurgia? Essa data da cirurgia ela tem que ser excelente para o meu paciente, tem que ser excelente para mim. Eu tenho que estar num dia bom. Não adianta eu fazer uma cirurgia, por exemplo, na véspera de viajar, fazer uma viagem de férias. Eu vou viajar e não vou dar assistência para o meu paciente. Então, isso tudo influencia no resultado, inclusive de infecção, tá? O horário de operar também é muito importante. A gente sabe que assim, operar no fim do dia tem uma complicação diferente de operar no primeiro do dia, onde está todo mundo descansado, chegou para operar, você tem tempo, não adianta colocar a cirurgia na correria. Então, esses fatores pré-operatórios, eles são muito importantes para o resultado. Antes de eu partir para os outros 2, eu gostaria muito que você se inscrevesse se ainda não se inscreveu aqui no canal, tá? Isso é muito importante, isso ajuda outras pessoas. O seu clique aqui ajuda outros seres humanos que podem estar sofrendo com esse problema. Então, vamos ajudar, gente. Não é nem por mim, não, é pelas outras pessoas. Segunda etapa é o intraoperatório. Então, técnica cirúrgica, cirurgião plástico do lado, um hospital bom, um hospital de referência, o material está todo certo, está todo esterilizado, as equipes são boas, o instrumentador sabe o que está fazendo para ele poder não atrapalhar. Então o intraoperatório também é muito importante. É aquela hora mágica. Você tem que estar com foco 100% ali na cirurgia, não pode estar... Esquece, a sua vida fica lá fora da sala de cirurgia. Naquele momento você está focado ali, tudo relacionado àquele paciente. Outra coisa que eu sempre faço um briefing. Eu reúno todo mundo que vai participar da cirurgia e falo, olha, nós vamos começar por aqui, depois vamos fazer isso. Você sabe a sua parte? Sei. Você sabe a sua parte? Estou em dúvida. Para, explica. Todo mundo tem que estar ciente do que vai acontecer e todo mundo ali, vamos dizer, conectado, todo mundo alinhado
todo mundo focado no que vai ser feito. Isso influencia, tá? Então, se uma dessas pessoas ali ou alguma coisa não está de acordo ou está faltando, pode ter um resultado ruim lá na frente. Exemplo simples, o próprio anestesista. Se ele não sabe o que você vai fazer naquela cirurgia, a anestesia não vai ficar legal e o resultado vai ser influenciado. Então, fazer o briefing é de suma importância. Outra coisa, ter pessoas na sala que já estão acostumadas. Então, eu peço, às vezes, para vir um instrumentador ou alguém da empresa que já tá habituado a trabalhar comigo, porque sabe como é que vai ser ali a batida do intraoperatório. Isso também influencia no resultado, tá? Talvez esse seja o ponto onde o paciente tem menos controle. Cabe muito a mim, exclusivamente, né? Mas é de suma importância também, tá? E por último, nós vamos falar do pós-operatório. O pós-operatório é marcado pelo curativo está sendo feito de forma correta, as medicações estão sendo tomadas da forma correta, está fazendo a fisioterapia de forma correta. Talvez o pós-operatório seja onde influencia mais assim o próprio paciente. O paciente tem que ser ativo na sua própria recuperação, ele não pode ser só completamente passivo. Então isso é importante que você entenda, você faz parte do processo, então você tem que fazer a sua parte. Outra coisa, tem consulta para ir de retorno? Vá, não falte às consultas. Ah, não posso, faz teleconsulta, tem que dar um jeito. Mas a gente tem um problema ainda grave de pacientes que operou, achou que está legal e não vem depois. Tá? Às vezes você tem que fazer um acompanhamento por meses e a pessoa simplesmente acha que está legal e não vem. Não é isso. Siga todas as recomendações médicas que você tem. Isso influencia no seu resultado. Tá? Outra coisa que é muito comum, eu tenho cachorro, adoro cachorro. Mas nesse período que você tem que tomar cuidado. Não vai permitir que o seu cãozinho lamba a sua ferida. Tá? Pegou nele, lava a mão. Isso é importante, tá, gente? Isso acontece. Então tenha total cuidado, total zelo, né, com tudo ali relacionado àquela ferida que a gente quer cicatrizar. Outra coisa, da mesma forma que eu faço o briefing com a minha equipe ali na hora da cirurgia, é importante fazer o briefing dentro da sua casa. O seu companheiro, sua companheira, seus filhos, o pessoal do seu emprego, eles têm que entender que você está passando por aquele momento e você tem que ser ajudado. Então, isso faz parte para você ter um bom resultado e não ter, né, vamos dizer assim, uma nova infecção. Isso não é só para cirurgias que já foram infectadas e nós estamos corrigindo. Isso tudo que eu estou falando aqui também serve para você vai fazer a sua primeira cirurgia, você vai fazer uma cirurgia, seja lá de que for. Pode ser a menor das cirurgias, é o que eu falo. É a única complicação que existe em qualquer procedimento e tratamento médico, chama-se infecção. Vai tirar uma unha encravada, pode ter infecção. Vai tirar um tumor cerebral, você pode ter infecção. Tudo pode dar infecção. Inclusive, às vezes, procedimentos com agulha. Você vai dar uma agulhada na pessoa, uma injeção, você também pode ter uma infecção. Então, essas três etapas, né, o pré, o intra e o pós-operatório, eles são importantes, servem para qualquer cirurgia e daí dá o resultado, tá? Em termos assim de vamos eliminar ou pelo menos minimizar as infecções, né, dos nossos pacientes, certo? Então lembre-se qual é o recado que eu estou dizendo aqui. Preparação é tudo, planejamento é tudo, briefing com todo mundo que está envolvido, não só da equipe, mas dentro da sua casa e paciente, você é ativo nesse processo, você tem a sua responsabilidade nesse processo e o resultado passa por você. Não existe essa de jogar tudo na mão do doutor, jogar tudo na mão ali da enfermeira ou do fisioterapeuta, não. A vida é sua e você, igual eu te expliquei, você também faz parte do processo e o resultado passa por você, tá bom? Então, não se esqueça, vou falar mais uma vez, se inscreve aqui no canal, entra lá no site, que o site é top, cheio de informações importantes, tá? Sobre essas questões de infecção e também, né, se for o caso, marca a sua teleconsulta, entre em contato conosco no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no vídeo. Lembre-se, você é responsável também pelo processo, tanto quanto eu. Um abraço.